Olá pessoal, meu nome é Laura Juliet, sou advogada contratualista e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco mais de como começar na advocacia contratual. Essa é uma pergunta que reiteradamente aparece na minha caixinha de perguntas, então hoje eu quero conversar um pouco mais a respeito, adentrar um pouco mais nos primeiros passos e o que vocês precisam realmente ter em mente para seguir a carreira na advocacia contratual. Mas antes de qualquer coisa, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, siga o canal e ao final comenta para eu saber o que vocês estão achando, combinado? Então bora lá! Quando nós falamos em advocacia contratual, muitos acabam caindo no engano de achar que a advocacia contratual se limita à elaboração de contrato. Apesar de eu sempre defender que a elaboração de contrato é o serviço mais difícil da advocacia, uma vez que você começa do zero e você precisa realmente desenhar toda a estrutura e a estratégia que vai ser eficiente ao seu cliente, ainda assim, eu preciso dizer a vocês que o nosso serviço não se limita a isso. A advocacia contratual, ela tem os seus caminhos tanto extrajudiciais quanto judiciais. Nesse primeiro momento, antes de você adentrar a advocacia contratual, você precisa entender o que você está apto a atender. Vamos lá. Quando nós falamos de advocacia contratual, falamos da advocacia extrajudicial e da advocacia judicial. Quando falamos em advocacia extrajudicial, nós falamos daquela assessoria que nós prestamos ao cliente sem que seja necessário recorrer ao Poder Judiciário. É aquela assessoria onde você tira as dúvidas dos clientes, elabora documentos que ele precisa, realiza negociações, acompanha em reuniões, realiza treinamentos, toda aquela assessoria sem precisar do judiciário. Além disso, aqui ainda no extrajudiciário, podem ocorrer os procedimentos de arbitragem, de mediação, todo por meio de câmaras específicas ou ainda serem elaborados outras formas de resolução de conflitos de modo alternativo. Vejam que aqui a gente foge do Poder Judiciário. Por sua vez, nós temos aquela advocacia que depende do Poder Judiciário, que é aquela advocacia onde eu ingresso com ações judiciais. Então, eu vou ao Poder Judiciário pedir a guarida judicial para os pedidos do meu cliente. Só que acontece, quando a gente simplesmente depende do Poder Judiciário, nós sabemos que o Poder Judiciário ele é moroso, vai demorar anos para se resolver uma situação, além de toda a insegurança jurídica que nós temos. Um juiz decide de uma forma, o outro juiz decide de outra, vai ao tribunal, decide de forma totalmente diferente. Quando a gente coloca na mão do Poder Judiciário a decisão dos negócios e até mesmo da vida do nosso cliente, nós corremos o risco de não ter o êxito esperado. Justamente por isso que é tão importante e é tão defendida a advocacia extrajudicial, para que o cliente não precise depender de decisão de terceiros, para que ele dependa exclusivamente das suas próprias decisões e o alinhamento entre as partes. Eu, Lauren, por exemplo, atuo nas duas formas, tanto extrajudicial quanto judicial. Eu entendo dessa importância porque uma vez que você atua no judiciário, você também consegue ter uma maior visão de quais os riscos o cliente corre se ele for ao Poder Judiciário. Muitos contratos, quando vão ao Poder Judiciário, acabam sendo analisados de forma diversa. Então, nós precisamos entender quais os riscos o nosso cliente corre, até mesmo para a elaboração daquele contrato, para o momento de elaborar uma cláusula de mecanismo de resolução de conflitos, alguma cláusula de alocação de riscos e assim por diante. Mas nada impede, por exemplo, que você atue somente no extrajudicial. É o melhor dos mundos, porque você não precisa depender e nem precisar lidar com o sistema moroso do Poder Judiciário. Só que aqui no extrajudicial, ainda que você não queira trabalhar com judiciário, entenda, você precisa estar atento ao Poder Judiciário. Você precisará ler ementas, decisões, acórdãos, jurisprudências, estar antenado às notícias do Poder Judiciário para que você consiga captar os riscos ao negócio do seu cliente. Cotidianamente saem as mais diversas decisões, tanto pelos tribunais quanto pelos superiores. Nesse momento é onde você precisa realmente ler com atenção se você não quer atuar no judiciário para que consiga
pegar as informações ali contidas, os riscos ali contidos e inseri-los ao negócio do seu cliente de modo a prevenir. A advocacia extrajudicial, ela busca prevenir ou ao menos minimizar os riscos sobre o negócio e a vida do cliente. Nós precisamos estar muito atentos a esses dois lados da advocacia contratual. Por sua vez, quando falamos em estudo na advocacia contratual, não adianta querer saindo correr, fazer uma especialização ou comprar livros sem entender realmente o que você precisa nesse momento. A advocacia contratual, ela necessita de uma boa base teórica. Uma vez que você tem a boa base teórica, você consegue então se especializar. Mas sem base teórica, você não consegue. Se você não entende a teoria apresentada pelo Código Civil, se você não entende o que é apresentado pela Constituição Federal, se você não entende o que é apresentado pelas demais legislações, a base, lei seca realmente, você não vai conseguir aplicar o direito de forma eficiente ao negócio do seu cliente. Por isso, não queira pular etapas, não queira simplesmente ir para uma especialização sem você ter, primeiro de tudo, uma base boa teórica sobre o direito civil e outras áreas relacionadas que queira atuar. Quando falamos em contratos, a maioria das vezes a legislação geral aplicável é o Código Civil, mas a depender do nicho que iremos atuar, terão outras legislações gerais também para estudar. E nós precisamos entender dessas legislações gerais para só então partir para as legislações mais especiais. E de nada adianta eu focar só em doutrinas, por exemplo, sem entender o que a legislação traz. Por exemplo, quando nós falamos em contratos, a legislação descrita pelo Código Civil, ela é uma das mais abertas possíveis, justamente para que a pessoa que usa da legislação para o negócio, para a elaboração de um contrato, para a estruturação do negócio de um cliente, ela consiga trabalhar sem que a legislação traga de forma específica aquele caso. Então, não há necessidade de um artigo, de uma lei para cada ponto específico daquele contrato, daquele negócio. Pelo contrário, o Código Civil nos possibilita trabalhar de forma mais autônoma, trazendo tão somente disposições gerais. E é aqui que a gente precisa entender até onde a gente consegue ir, porque a gente pode tudo, desde que não esteja vedado em lei. Mas o que é esse tudo? Nós precisamos entender disso. Se a gente quer trabalhar com contrato, ainda que de forma somente judicial, Laura, eu não quero atuar com extrajudicial, não quero elaborar contrato, só quero simplesmente trabalhar com processo, revisão, rescisão contratual e assim por diante. E aí, eu preciso mesmo assim ter essa base teórica? Precisa e muito. Se você quer atuar no extrajudicial ou judicial, independentemente, você precisa ter uma boa base teórica. Quando a gente trabalha com o judicial, por exemplo, nós precisamos bater em teses extremamente teóricas sobre a revisão ou rescisão de contratos. Se a gente não tem essa base teórica para realmente discutir e entender o que é uma onerosidade excessiva, caso fortuito ou força maior, quebra da base objetiva, quebra da base do contrato, nós vamos ficar simplesmente copiando e colando de modelos, reiterando argumentos que não entendemos e não teremos o resultado para o nosso cliente. Por sua vez, se a gente só quer trabalhar com extrajudicial, é por meio dessa base teórica que nós entenderemos até onde o nosso cliente pode ir e o que é inaceitável, quais são os riscos, a gente consegue delimitar melhor os riscos ao nosso cliente, porque se ele vir a traçar essa estratégia, bom, corre-se mais risco de uma revisão na justiça. Ah, mas se ele colocar esse tipo de cláusula, corre-se mais risco de uma resolução desse contrato. Ou ainda, nós podemos, por meio de alocação de riscos no contrato, ou ainda por uma assessoria, uma consultoria ao cliente, ajudá-lo a gerir aquela relação. Mas a base teórica ela vai ser fundamental antes de qualquer coisa. Então não pule etapas, estudem a teoria do direito, em especial a teoria do direito civil aplicado aos contratos. E aí, com o tempo, entendendo essa base, vocês vão caminhando para o nicho
que querem prosseguir. Mas não pulem essa etapa, tenham uma base teórica muito boa que vocês terão certeza que esse será um grande diferencial na advocacia de vocês. Não sejam um advogado que é refém de modelos. Quando nós falamos de advocacia contratual, muitos não veem a importância da advocacia contratual porque acreditam que simplesmente os modelos salvarão a vida e não precisa de muito mais que isso. Entretanto, nós que com o passar do tempo nos deparamos com as mais diversas situações, nós sabemos que os modelos podem arruinar de vez a vida ou os negócios do cliente. Modelos, eles podem ser utilizados tão somente como um referencial para que o advogado, no momento da elaboração, entenda se ele está esquecendo alguma coisa ou não. Simples. Mas um modelo utilizado sem qualquer precedente, sem entender como realmente utilizá-lo. E aqui no YouTube a gente tem inclusive alguns vídeos que eu falo a respeito da utilização equivocada de modelos. Nós simplesmente arruinaremos os planos do nosso cliente. O modelão, ele mais prejudica do que ajuda. Então, se você quer ser um advogado de excelência na área contratual, não seja refém de modelos. Vocês precisam entender realmente como funciona a prática dessa advocacia. Então, por exemplo, se eu quero hoje elaborar um contrato ao meu cliente, eu preciso entender qual é o negócio do meu cliente, qual mercado ele está inserido, quais as legislações gerais e especiais aplicáveis, o que ele quer daquele negócio, quais os riscos ele está ali admitindo assumir, quais riscos ele não quer assumir de forma alguma, o que a outra parte, outras partes que ele pode vir a negociar vão esperar daquele negócio, vão querer e também podem não aceitar com aquele negócio, quais os riscos oriundos deles, o que a doutrina, o que a jurisprudência e o que a legislação fala sobre esse negócio. Se a gente tem toda essa análise, vocês podem ter certeza, mas é muita coisa, mas é por isso que poucos advogados contratualistas realmente se destacam, porque a maioria tem preguiça, acha que simplesmente o modelo vai salvar e não vai. O modelo, reitero a vocês, ele é somente um referencial para ver se você não está esquecendo alguma cláusula básica. E muitos modelos disponibilizados na internet hoje vêm com cláusulas equivocadas. Então, cuidado ao sair dando Ctrl+C, Ctrl+V em artigo de lei, Ctrl+C, Ctrl+V em modelos que encontra por aí, porque vocês precisam, antes de qualquer coisa, saber bem utilizar dos modelos que têm acesso. Se não souberem bem utilizar, vocês vão mais prejudicar o cliente do que ajudar. E o advogado que prejudica o cliente, o que acontece? Esse cliente ele não fideliza. E pior de tudo, ele sai falando mal do seu serviço. E ninguém aqui quer isso, né? Por fim, nós precisamos ter um bom posicionamento nessa advocacia. Não basta simplesmente falar que você é advogado, você precisa de um posicionamento especialista nessa área. Na advocacia contratual, nós temos as mais variadas áreas e nichos a serem trabalhadas. De verdade, se você for no empresarial, você consegue adentrar para as mais variadas empresas. Se você for ao societário, do mesmo modo. Se você for ao civil, você vai longe. E ainda que sejam para micronichos, você conseguirá atuar, como ocorre, por exemplo, nos casos de família. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: se nós queremos trabalhar com a advocacia contratual, é importante que nos posicionemos como especialistas em uma área e foquemos nisso, para que justamente consigamos o destaque no mercado de trabalho. Afinal, a sociedade em geral, e um erro também que vem dos advogados, é acreditar que contrato qualquer um faz, qualquer um analisa, qualquer um estuda contrato. Mas a verdade é que o advogado é a pessoa competente, é a pessoa capaz para isso, porque é ele quem estuda do direito, estuda da legislação e tem um estudo aplicável a esse sentido. Portanto, não basta dizer que é advogado ou simplesmente dizer que advoga com contratos. Vocês precisam se posicionar em uma área estratégica da advocacia contratual e vocês terão, podem ter certeza, as mais variadas possibilidades de nichos e áreas para atuar. Só que vocês precisam entender quais são as demandas do mercado de vocês, onde vocês se sentem mais confortável ou quais as matérias vocês sentem ali
maior facilidade de estudar e trabalhar. Se não souberem nada a respeito, comecem a buscar, a pesquisar, a realmente estudar sobre as áreas que chamam a sua atenção para entender até onde você consegue e o que talvez você precise mudar ou implementar ou contratar alguns cursos a respeito. Tudo isso porque a nossa concorrência na advocacia contratual em alguns serviços acaba vindo fora da própria advocacia. Então isso torna esse serviço banal para algumas pessoas. Para que a gente consiga demonstrar toda a importância e principalmente cobrar um valor justo pelo serviço, nós precisamos nos especializar cada vez mais. Se você for começar hoje na advocacia contratual, tenha isso em mente. Estude muito, entenda o seu cliente, o negócio do seu cliente, busque informações, não tenha preguiça. Não cabe preguiça na advocacia contratual de excelência. Como todos acham que qualquer um faz, aquele que realmente demonstra a especialidade é quem se destaca na advocacia contratual. Então grava muito bem isso para você conseguir iniciar a sua carreira na advocacia contratual com muito sucesso, eu tenho certeza. Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui nos comentários que eu quero saber e até a próxima.